Aê, grande José Alves conosco mais uma vez. Valeu, Zé. Obrigado por estar no Tocando Oculto mais uma vez, em mais um programa aí. Obrigado pela sua participação, sempre Sim. brilhante, sempre com abordagens importantes, interessantes e diferentes. Ô Zé, a gente veio trazer um tema diferente para o pessoal hoje aqui, né? A gente veio trazer uma história que Sim. vem falar de realidade, de sonho. E o tema é esse aqui, ó. Aê, sonho, a O morte e a sonho, a magia. morte e a magia. E sejam todos bem-vindos, Saudações, então, pessoal. isso, saudações a todos, saudações a ti, saudações a todos os apreciadores do canal Tocando Oculto, e vamos a mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégios. Eu quero saber de onde você tirou essa frase, rapaz. Eu fiz uma versão sombria da, da, da chamada dos Três Patetas, lembra? Ah, sim, é Mais verdade, uma é sessão de verdade. bom humor, né? Ele fala, os Três Patetas, mais uma sessão de bom humor e gargalhadas, né? Sim, é Aí, verdade. aí, eu, aí eu fiz uma versão gótica, mórbida, sombria. Essa foi boa. Mas que, mas que tem tudo a ver com os temas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado a todos que estão entrando agora aqui conosco. A gente vai começar agora o tema sobre isso, sobre exatamente o que Vou significam os começar, sonhos, a densidade, né? Mas o Zé tem uma isso, frase inicial, né, Zé? vou começar com uma frase de H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft. É preciso ter abandonado o simbolismo pueril de Freud para, enfim, compreender a significação titanesca dos sonhos. Tá? Isso aqui já dá a matéria-prima da nossa exploração. Então é muito legal, inclusive. Zé, e qual a Sim, importância desse tema para hoje? é assim, porque para a exploração do insondável, nós usamos alguns mapas, né? Uhum. Algumas configurações. Então, partindo de uma configuração moderna de mapeamento da mente humana, nós temos essa classificação da superfície como o consciente, a zona intermediária como o subconsciente e a profundeza como o inconsciente, tá? Então, é fácil de pegar essa correlação e definir, numa linguagem mais dramática, mais trágica, por assim dizer, o plano da razão, o plano do consciente, com o chamado mundo diurno. Mundo diurno. O subconsciente nós vamos chamar de zona crepuscular, que é o domínio dos sonhos. E o inconsciente nós vamos chamar pelo nome da morte e pelo nome daquilo que é inominável, é o grande mistério, né? Então é por aí que nós Uhum. vamos, essas vão ser as nossas bússolas, uh, os nossos Ótimas. os nossos códigos para nos movermos nesses meandros interditos, né? Uhum. Então o sonho ele é justamente importantíssimo por essa questão, né? Porque ele faz o link com o mundo das aparências, o mundo dos fenômenos objetivos, o mundo da razão e o mundo do inconsciente, do ignoto e do mais além, da morte. Né? Então, o sonho ele está impregnado de morte. E também ele tem as nuances iridescentes da vida. Né? Então, aqui no plano da vigília, no plano diurno, nós temos uma realidade que ela é aparentemente concreta, aparentemente estática, né? Enquanto que no sonho nós temos uma realidade fluídica, onde as imagens, os Sim. cenários, os reinos, eles se fundem, desaparecem muito rapidamente. E eles estão permeados pelo mistério da própria morte.
do desconhecido. Então, todas as jornadas de caráter mágico, iniciático, elas se dão por essa transição do mundo diurno da vigília para o mundo do sono, do sonho. Isso é feito através do sono. O sono. O sono, ele é uma espécie de mortificação. A mortificação do corpo, do cadáver, que permite a libertação do duplo astral a se dirigir para o plano para o domínio dos sonhos propriamente ditos, né? Então, esses planos, eles estão correlacionados, tá? Um mapeamento interessante que vocês podem encontrar também, vocês podem pegar o Hesíodo. O Hesíodo foi um poeta grego que viveu aproximadamente 800 a.C., no período arcaico grego, e ele é o autor da Teogonia e também dos Trabalhos e dos Dias. Então, na Teogonia, ele apresenta uma cosmogonia fantástica, tá? Onde ele apresenta um panteão de seres advindos do caos, que é aquilo que existe antes do cosmos, antes da criação. Então, você tem o sono, que é Hipnos, você tem o sonho, que é Morfeus, você tem Thanatos, que é a morte, você tem Eris, que é a discórdia, Eros, que é o amor, está tudo delineado ali. Tá? Então, esse conhecimento clássico da nossa herança ocidental, ele é pertinente a essa exploração. Porque, assim, a exploração do mundo dos sonhos e o domínio da sombra da morte remonta aos períodos primordiais da origem da humanidade. E é alcançado pelos primeiros feiticeiros xamãs, tá? Eles são os primeiros a despertarem no mistério da sombra e se tornarem eternos, imortais, né? Então, naquelas épocas extremamente recuadas, o ser humano, ele tinha as percepções não anestesiadas, elas eram abertas. Então, ele se correlacionava com os mistérios da natureza de uma maneira muito mais intensa, né? Ele sentia as eminências secretas por trás de todas as formas. E eles percebiam as sombras dos mortos sondando o mundo dos vivos, em busca de alimentação, em busca da vitalidade do sangue dos vivos. E foi criados rituais de propiciação, rituais de verdadeiras oferendas de força vital a essas entidades. Né? Isso se deu primeiro pelos rituais de sacrifícios sangrentos. E depois evoluiu para como é que é? Para a fumaça do incenso. Há uma transição, né, posterior, onde o sacrifício humano e animal ele é deixado de lado e começa a se usar o incenso para se contactar esses poderes invisíveis do outro lado do espelho. Né? Então, a humanidade ela foi avançando e aperfeiçoando também os métodos de interação e comunicação com essas instâncias. Né? Nesse período, o sonho sempre foi visto como uma coisa importantíssima para o ser humano conseguir orientar sua existência no plano da vigília mediante o que ele conseguia entender do mundo dos sonhos. Geralmente eram feiticeiros, profetas e videntes que conseguiam explorar essa dimensão secreta e fazer as suas leituras para os demais indivíduos da tribo, né, da sua comunidade e tal. Com a ascensão das civilizações, assim, o primeiro povo a criar uma metodologia, uma sistematização de exploração do domínio dos sonhos foram justamente os egípcios. Né? Os egípcios, vou pegar aqui a classificação de metodologia dos antigos egípcios para a exploração do mundo dos sonhos. Que rápido, deixa eu ver aqui. Enquanto você pega aí, eu vou só falando com o pessoal aqui também. Não. Tá, já peguei.
A interpretação para os antigos egípcios se organizava segundo 3 princípios, tá? Pela ideia dos contrários, aonde se confrontava ideias antagônicas. Por exemplo, o ouro, a prata e um tesouro eram vistos em sonho como anunciando doença, pobreza e desgraça, por exemplo. A segunda categoria era que é aplicada nos dias de hoje que ainda é aplicada nos dias de hoje, por associação. Associação, uma coisa representando outra coisa, através de analogia. Né? Por exemplo, uma perdiz, por ser difícil de domesticar, correspondia a uma mulher maldosa e sem amor, por exemplo. Tá? E a terceira categoria, por jogo de palavras. Por exemplo, 2 palavras de sentido diferente, mas que têm a mesma etimologia, eram lidas e depois interpretadas segundo um dos 2 dos princípios anteriores. Tá? Então, os sumerianos também desenvolveram a sua metodologia, isso posterior aos egípcios. Tá? Os árabes sempre tiveram sua metodologia, que posteriormente vai passar para o Islã, né? E os hebreus também. Os hebreus eles herdaram os métodos dos egípcios e depois adaptaram a sua própria tradição e religião monoteísta. Os gregos também, em grande parte, absorveram as metodologias de leitura de sonho dos egípcios. Tá? Então, por exemplo, os egípcios eles tinham templos que eram verdadeiros incubadores de sonhos, né? Onde, por exemplo, as doenças eram tratadas através da exploração do mundo dos sonhos, onde os sacerdotes médicos iam e descobriam a causa das doenças, traziam essa revelação à tona e aplicavam os métodos, tanto ritualísticos e mágicos, quanto da medicina propriamente dita, que eles tinham a ciência também, uma ciência médica altamente avançada, a mais avançada, né, dos períodos mais antigos da humanidade, aonde sacerdotes médicos egípcios eram solicitados por reinos distantes, né? Por exemplo, na Índia, Mesopotâmia, eram, como é que é, os médicos egípcios eram as autoridades supremas, tá? Então, os gregos adotaram isso também. Eles tinham templos como verdadeiros incubadores de sonhos, né? Onde o paciente ele era isolado, ele era colocado num estado de relaxamento e mortificação. A princípio, isso era feito numa caverna bastante rústica, que provocava um certo terror. E depois isso evoluiu para uma sala um pouco mais confortável, por assim dizer. Então, lá pelo século II, nós temos o Artemiodoro, né? Compilando um dos mais importantes tratados de orinomancia, né? Orinologia, que é usado em grande parte até hoje, tá? Para ter uma ideia, o próprio Freud estudou Artemiodoro. E no livro clássico dele sobre a interpretação dos sonhos, nós vamos ter um resgate da importância desse domínio, que tinha sido relegado ao sótão durante séculos pela ciência. Tá? Pela ciência. Quando acontece o advento do domínio do iluminismo, a ciência em ascensão ela vai ignorar tudo aquilo que diga respeito à religião, misticismo, metafísica, superstição, enfim. Eles vão jogar tudo no mesmo rol e vão ignorar. Eles ignoravam os sonhos como uma coisa sem a menor importância do ponto de vista científico. E o Freud ele vai reabilitar a importância da compreensão do domínio dos sonhos do ponto de vista científico. E para como é que se diz? Para uma sanidade do próprio ser humano. Depois, o próprio um ex-discípulo dele, o Jung, vai explorar isso de maneira mais aprofundada, né?
Então, essa descrição que eu dei rápida aqui é uma exploração desde os tempos lá mais antigos, os tempos pretéritos da humanidade, até chegar nesses livros baratos de leitura de sonho que nós encontramos nas bancas de jornais, entendeu? E aí é uma outra questão aí que a gente pode discutir ao longo da live, né? Então, por que eu coloquei o sonho, a morte e a magia? Por conta da correlação desses mistérios e porque é justamente a magia que é por assim dizer, a doutrina secreta, por assim dizer, com capacitação de exploração desses mistérios, tá? Aonde, por exemplo, aonde a religião encontra seus limites e a filosofia também encontra seus limites, a magia vai mais além. A magia vai mais além. Então, por isso que eu coloquei também a magia aqui. Então, nós vamos estar explorando isso. O sonho, o sono, a morte e a magia o tempo todo, nessa live aqui. Legal. Então, o pessoal que está chegando agora também, o pessoal que quer saber um pouco mais também sobre o Zé, que é um profundo conhecedor aí dos símbolos e das histórias dos sonhos, que até eu não sabia, só foi depois conversar com ele, ele me falou, né, que ele realmente domina esse assunto. Então, depois, se alguém quiser fazer alguma consulta particular com ele, é interessante porque vocês vão poder saber de coisas que até então parece que é tudo muito igual. Sonhar com cobra significa tal coisa. Sonhar com Então, o Zé sabe de muito mais do que isso. Quer dizer, cada caso é um caso, assim que o Zé colocou, né, Zé? Na verdade, não é tudo igual para todo mundo. Então, essa questão particular é legal que cada um, depois queira saber, vai se consultar contigo e aí você passa, até pelo telefone que está aí, que deixei agora o telefone de novo, pessoal aí, para fazer contato contigo aí. Já que você tocou no assunto, é realmente isso. A questão de interpretação, ela é complicada por isso, porque assim, embora houve uma sistematização dos símbolos, então você vai encontrar infinitos dicionários de sonhos por aí, tá? E todos com opiniões, em grande medida, também distintos uns dos outros. Então, isso aí, o próprio Artemiodoro que eu citei, ele foi um dos primeiros a fazer essa compilação, quer dizer, depois dos egípcios. Os egípcios já tinham também feito essa sistematização de sonhos, né? Os egípcios, eles tinham duas maneiras lá de interpretação. Uma que ia pela via de Horus e uma outra que ia pela via de Sete, né? Então, assim, a questão, ela não pode ser abordada como uma linha de montagem. Não é que o simbolismo propriamente dito, ele vai se adequar a qualquer pessoa que sonhou com ele. Não, tem que ser feita uma avaliação dos acontecimentos que envolvem essa pessoa. O que está acontecendo com ela no momento? Porque, como você falou aí, o simbolismo da serpente pode ser uma coisa para um e pode ser outro para outro. Para um pode ser uma mensagem negativa e para outro pode ser uma informação, uma mensagem totalmente positiva. Então, cada caso é um caso. Para você fazer uma análise pessoal, que é o ideal, que é o interessante, é você pegar um pouco do histórico dessa pessoa e ver por que ele sonhou aquilo, para você descrever um pouco disso, né? Do que é o sonho. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali no momento com a pessoa, tal, um determinado histórico dela ali. E ali eu vou correlacionar as visões, porque assim, toda visão que ocorre no cenário de sonho é o universo pessoal da pessoa que está se apresentando ali. Então, existem, como é que se diz? Existem imperativos, existem móbiles existenciais ali se manifestando. Então essas ideias, forças, esses arquétipos, essas matrizes, sendo devidamente compreendidos, vão permitir trazer à tona para a pessoa o que está acontecendo, o que está pegando, né? Ou que ela pode, mediante aquilo, proceder na sua existência. Então, essa que é a questão, né? Olha só, agora, eu acho muito importante isso mesmo que o Zé está falando, porque, na verdade, cada caso é um caso. O Zé já me deixou isso bem evidente
numa das conversas que eu tive sobre meus sonhos com ele, né? Então eu acho que vocês que têm aí alguma dúvida ou queiram tirar, de repente, alguma conclusão um pouco mais pé no chão a respeito do que pode ser o sonho que vem se repetindo, o Zé, ele acho que tem uma visão bem interessante para colocar para vocês que vale a pena fazer a consulta. Eu estou vendendo o peixe do Zé, que o Zé não precisa disso, mas que realmente é interessante pela abordagem que ele faz, é. Então, fica aí esse convite para vocês fazerem essa abordagem com ele num momento específico de vocês, porque realmente tem muita coisa em jogo, não é só pouca coisa. Ele não pega só o detalhe, ele pega um contexto inteiro, né, Zé? Umas simbologias que vão estar durante esse contexto, o porquê desse contexto, outra coisa para você observar. Zé, pode ser uma pergunta agora, não? Pode ser, pode obrigado. Ó, pessoal, obrigado. Não vai dar para falar com todos vocês ao mesmo tempo, mas obrigado a todo mundo que está participando com a gente das perguntas, mas o Gibson sempre presente aqui, Gibson, obrigado, viu, pela tua participação. Ele pergunta aí, ó, de acordo com o budismo, os devas também morrem, pois estão presos no samsara. Os deuses também morrem? Ou depende do grau de seus poderes ou sabedoria? Depende da magnitude de poder da essência, realmente, desse Deus. Porque, assim, essa doutrina aí é um enunciado do budismo, tá? Está circunscrito aos limites do budismo. A imposição do budismo como uma dada leitura da realidade como um todo, certo? Isso também pode ser ultrapassado. Você não é obrigado a ficar preso nessa visão, a menos que você seja, de fato, essencialmente um budista sincero. Você vai seguir esse caminho, não tem conversa, né? Mas, assim, os deuses ou demônios, não importa, né? Dependendo da magnitude de poder que ele consiga alcançar, ele não morre. Ele não morre. E quando eu estou falando de morte, eu estou abarcando também as escalas dos yugas, as eras. Aquilo que no Ocidente é chamado de Aion. Tá? Por exemplo, na Índia, é rápida essa explicação porque é interessante. Na Índia, por exemplo, você tem o conceito do Mahavantara, que é a manifestação, e o Mahapralaya, que é a aniquilação. É um processo cíclico, né, que eles chamam de dias e noites de Brahma. Então, no Egito, por exemplo, nós temos a manifestação que é Bes. Bes, a palavra que dá origem é a besta. Então, a besta, que é o universo inteiro, se manifesta, como no Mahavantara. E Apofrás, que é Apófis, aniquilando a criação. Então, os deuses, de um modo geral, eles são aniquilados nesses processos, tá? E eles voltam depois, tá? Agora, existem seres com magnitude de poder mais além que são capazes de permanecerem incriados, por assim dizer, autogerados, sem começo nem fim, para além desses ciclos de horror cósmicos, né? De morte e remanifestação. É isso, né? Simplificando aí, tal, é isso. Legal. E o Gibson veio contribuir com mais uma pergunta dizendo: é possível fazer uma projeção astral tendo total consciência de tudo? Totalmente, totalmente. Os xamãs feiticeiros que alcançaram a magnitude desse poder supremo, eles fazem isso. Eles se movem sem se mover, eles se deslocam também curvando a realidade a si. Então, eles alcançam o mistério do estático. O estático, que é uma palavra que compreende a emergência do êxtase, que é êxtase é estar mais além da bolha do eu, da limitação da bolha do eu. Quando eu falo bolha do eu, estou falando da persona, da máscara social, né? Então, quando ele conseguiu a magnitude desse mistério, desse segredo, de despertar, autogerar o próprio duplo, ele consegue ele pode conseguir isso aí. É claro que isso aí não é todos, com certeza. Isso é uma coisa que se restringe a pouquíssimos aí que conseguem isso. Mas é possível, totalmente possível, sim. Ô Zé, e a questão, eu também ouço muito falar sobre o porquê alguns sonham preto e branco, outros sonham colorido, por exemplo.
O que você diz a esse respeito? Por que realmente existe essa diferença? Bom, eu vou falar de experiências pessoais minhas, porque é uma questão, assim, é lógico, está entrando no domínio do mistério, né? Então, assim, eu vejo as Uhum, cores, a cor, ela está, se nós fizermos um paralelo com o prisma de Newton, ela tá, como é que é, no espectro da luz, né? No campo da luz, né? No prisma da luz, onde você tem essa a gama da multiplicidade das cores que definem as imagens dos fenômenos, tá? O preto e branco, uhum, cara, ele já está eu faço o paralelo com o domínio do duplo, tá? Porque assim, o duplo, ele como é que é? O domínio da sombra, daquilo que está além de cor, porque o espectro é a ausência da cor, e ele é representado pelo negro. O negro não é exatamente uma cor, ele está além da cor, ele é antes da cor, ele é antes da uhum, luz, entende? Ele se confunde com o uhum. próprio caos. Então eu faço esse paralelo da iridescência das cores como uma manifestação externa no âmbito cósmico da criação e o negro, propriamente dito, o sombrio, como o que antecede, não só o que antecede, mas o que vai além também, que antecede a criação e vai além dela. Então, essa escala de preto e branco, se você vou fazer uma comparação, isso aqui é como se fosse até uma análise de sonho, tá? Então, assim, então Uhum. o colorido, ele representa a multiplicidade de eventos mais externos, enquanto que o preto e branco, ele está numa ordem implícita, subjacente ao mundo das formas. É isso. É a matriz que É, de algum motivo, por algum processo emana o mundo das cores e tal. ô Zé, e essa questão também de repetir Uhum. modelos. Quando você repete modelos, você sempre sonha com algum tipo de coisa, por exemplo. Isso tem alguma marca, de repente isso pode ser alguma coisa emocional que ficou no teu passado e você bate de frente ali. Pode ser coisa. Por exemplo, durante muito tempo, eu particularmente sonhei que eu estava dirigindo um carro com meus músicos dentro dele e muitas vezes o carro estava sem freio. E eu tinha Uhum. que rebolar para que aquele carro não caísse ribanceira abaixo ou batesse em nada. E eu apertando o freio, né, com certa dificuldade, mas eu sempre consegui controlar o carro. E nunca deixei o carro bater em nada nem em Uhum. ninguém. Então eu conseguia preservar o pessoal que estava comigo, né? E isso era recorrente, eu sonhava sempre com. Eu parei de sonhar isso, mas eu, por exemplo, sonhava muito isso. O que tem essa simbologia de estrada, carro, muita gente dentro dele, sem freio, e eu tendo aquele esforço de conseguir controlar, por exemplo. Tinha muita gente, E peraí, ter tinha muita conseguido, gente né? com você ou você estava sozinho no campo? Não, com a Peraí, minha trupe de você músicos. estava Com, a minha, sozinho? Pera, com é que eu não músicos, estou com meus conseguindo entender. músicos. Você estava sozinho ou tinha mais gente no carro? Hã? Tinha mais gente. Tinha mais Tinha mais gente. gente. Tá bom, tudo bem, porque assim, o, o carro, ele diz respeito ao seu corpo e a sua realidade externa, sua realidade aí como um todo. A tua presença dentro do carro é o teu eu, teu eu mais implícito, né? O teu alter ego procurando deter as rédeas aí do teu destino. A multidão dos outros que estão aí, ou o grupo que esteja, são outras facetas do teu ser, são outros eu seus, tá? Hum, O freio, aí você tem, tipo assim, um conflito de você, porque assim, o mundo da sombra, o mundo do inconsciente, é o mundo da realidade psíquica total, aonde todos os desejos não realizados estão contidos lá. Então, coisas que seriam condenadas socialmente estão programadas em você para serem reprimidas, para você ter vergonha delas, entendeu? Então, há esse conflito aí, tipo, de reprimir, ao mesmo tempo que você quer reprimir, ao mesmo tempo você quer vivenciar. Então, o sonho vai se tornar recorrente até você resolver a síntese disso. Até isso, de alguma maneira, levar você à consumação. A consumação é um dado estado
do que nós chamamos de iluminação ou do despertar. Embora isso aí também pode ser gradual, pode ser dentro de sequências. Por exemplo, você só desperta através de choques violentos. Então, se o primeiro choque não deu certo, não foi suficiente, vai ter outro choque, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Até aonde eu estou falando da necessidade, muitas vezes, desses processos repetitivos, onde você vai chegar a uma exaustão. Quando chegar nessa exaustão, há uma resolução, num sentido e em outro. E quando você consegue o domínio disso, pronto. Você consegue a realização daquilo que é proibido, a ordem social, e ao mesmo tempo você consegue manter a ilusão da ordem social. Você fica tranquilo. Ninguém vai te aborrecer. Se você triunfar. Se você não conseguir, você vai sofrer uma espécie de colapso e vai acabar caindo no manicômio, por exemplo. Por exemplo, porque acontecem muitas derrotas também. Não é sempre que a pessoa, não é sempre que o indivíduo triunfa, entendeu? Então, para ele triunfar, tem que ter um mapeamento razoavelmente satisfatório de si mesmo e da realidade em torno, né? Daquilo que eu chamo de paredes da tua existência imediata, tá? Aí, mediante isso, você está tranquilo, né? Mas o sonho, ele parou em algum momento? Parou? Deixou de ser repetitivo? Parou, já faz um tempo já que não sonho mais isso, faz tempo já. Então, aquilo que ele estava te reservando, de alguma maneira, como é que é, resolveu. Resolveu Sim. de você para você mesmo, entendeu? Mas se é necessário, vem outros. Vem outros, vem outros, vem outros. Tá. Bom, a gente tem umas perguntas aqui. Como eu falei, pessoal, o que é muito pessoal, eu prefiro que vocês falem diretamente com o Zé, porque aqui a gente até poderia fazer o superchat, né, de cobrar uma taxa para que vocês tenham a resposta de vocês aqui e tal, mas eu prefiro que vocês falem com o Zé diretamente e ele vai estipular lá como é que vocês podem proceder nessa questão de consulta pessoal de vocês com ele lá. Agora, o que eu acho importante, tem algumas perguntas aqui que são muito interessantes. Por exemplo, tem aqui o Emanuel, o Neto, ele fala como identificar as camadas superficiais e as mais profundas do sonho. Obrigado pela participação, Emanuel. Entendeu a pergunta? As camadas superficiais. Então, primeiro, as camadas superficiais, elas dizem respeito tanto como é que é, aquilo que é conhecido como experiência residual, sonho residual, que são, como é que é, reminiscências de acontecimentos diurnos que são absorvidos ali no sonho e são vivenciados. Agora, isso também é reflexo da persona humana enquanto máscara social, tá? E os sonhos de conteúdo mais profundo e até mesmo abissais, eles dizem respeito àquilo que nós conhecemos no ocultismo, na antropologia também, como atavismos. Atavismo. Quando eu falo atavismo, atavismo é uma palavra que significa regresso à origem remota. Regresso à origem remota. Então, essa ancestralidade, ela tem dois níveis, tá? Ela tem um nível que é humano, que diz respeito às tuas ancestralidades humanas, e tem um nível mais ignoto, mais abissal, que é de realidades pré-humanas. Pré-humanas, cara, aí já é uma outra pegada. Né? Agora, como que você vai discernir? É através de experimentos, através de experiências, né? Assim, raramente você vai conseguir descobrir isso sozinho, a menos que você já tenha, digamos assim, o feeling ou as marcas inerentes de um feiticeiro. Aí a coisa vem como uma coisa assim espontânea e terrivelmente natural, assim. Tal, acontece sem precisar muito esforço, tal. Então, assim, primeiro você tem a experiência preliminar. Existe uma metodologia que assim, eu não posso me adentrar aqui, porque isso seria matéria para uma aula, tá? Mas eu posso assim dar um apontamento breve, rápido. Então, primeiro você tem que levar, você vai desenvolver uma vida sadia, tal, né?
no teu domínio, no mundo da vigília, tá? E é um processo gradual. Primeiro você tem que conseguir lembrar dos teus sonhos. Você tem que conseguir determinar, antes mesmo de dormir, através de fórmulas e tal, que você vai recordar dos teus sonhos. E você vai começar a lembrar deles, tá? Depois a segunda fase é você descobrir que está no sonho, acordar dentro do sonho, saber que está sonhando, tá? O terceiro domínio é o domínio do sonho propriamente dito. Quando a tua vontade, como o próprio espírito do sonho, dá as coordenadas. Você faz o que você quer. Você se transforma no que você quer, você se desloca para a dimensão que você quer, tá? E o nível último mesmo, nível supremo, é quando você sai do sonho para o mundo da vigília com a consciência, com o estado desperto de que isso aqui também é um sonho. E pode também ser moldado. Também é maleável. Ele pode ser moldado com o poder da tua vontade e da tua imaginação, tá? Legal. Ó, Zé, essa pergunta aqui também é bem interessante, da Luíde Mendes, dizendo: qual magia seria necessária para manter o conhecimento de uma vida para outra, sem perder a consciência de tudo que aprendeu? E o que faz este esquecimento? Obrigado, Luíde. Bom, primeiro vou começar do final para o começo, tá? Porque o que provoca o esquecimento é justamente o fato de você estar imerso no plano das contingências, das leis de causalidade, que os orientais chamam de karma, né? Assim, enquanto não há um despertar para além da persona social, da bolha do eu, as pessoas não passam de alimento da natureza, de peças integrantes da estrutura, digamos, ilusória da natureza. Não vive para si, vive para a natureza, vive para o sistema, vive para esse construto que, em termos gnósticos, nós chamamos de demiúrgico. Tá? Você escapa disso despertando o teu algoeides, né? O teu demônio pessoal, o teu duplo. Né? E isso é um processo que é complexo, ele leva muito tempo, né? Pode levar muito tempo, dependendo. Porque, assim, as pessoas, de modo geral, elas não possuem uma alma imortal. Elas morrem no processo de reciclagem da natureza. Mas é possível se construir um espírito imortal, um duplo imortal. Aí é através de processos ocultos e iniciáticos, tá? Que não tem como ser explicado numa live. Você precisa passar pelos processos, né? Você tem que, tipo, bancar os sacrifícios, entre aspas, né? Morrer e renascer em termos imortais. Morrer para o plano da contingência e se tornar autogerado num plano totalmente alienígena, mais além do mundo das aparências, né? Então, a questão é essa. A questão é que as pessoas, assim, as pessoas comuns, né? Elas, assim, elas morrem e renascem. Para quem aceita o mistério da reencarnação, as reencarnações, embora elas sejam arbitrárias e sem nenhum tipo de consciência, às vezes o indivíduo, ele lembra de fragmentos. Fui um mercador em Veneza, fui um mendigo em Bagdá, fui um nobre em Paris, e por aí vai. E não passa disso. Isso não acrescenta nada. Isso não quer dizer nada. O que interessa é você ter a consciência do teu alter ego e torná-lo ele eterno. Né? Conseguir levantar ele para além do plano das contingências. Né? Isso existe. Existem Ô, Zé, metodologias super, super secretas e extremamente eficientes. Tá? Mas o Zé, processo é não dá esse. para a gente não consegue, de repente, trazer memórias de antepassados, e isso é revelado no sonho, e na verdade não tem a ver com o nosso contexto de vida, nem de vidas passadas, nem de presente, mas sim com histórias de antepassados que de alguma forma estão no nosso DNA, isso pela parte mais oculta, e ele é registrado, ele é revelado aí?
Consegue, consegue. Por exemplo, o sangue, em termos ocultos, ele é um fogo, é uma chama, ele é um fluido vivo que contém as imagens da tua herança ancestral, da tua herança ancestral. E ela pode ser evocada, reevocada, ou reificada, também tem esse termo, reificado. Então, por exemplo, Hum, entre os povos nórdicos, por exemplo, você tem um mistério chamado Minnesanger, que tem a ver com a consciência do sangue. É claro que isso também hum, existe, isso, algo parecido, algo correlato, existem em tradições espalhadas pelo globo, né? Desde a África até a Ásia, passando pela América, Oceania e Europa e tal, você encontra, você encontra, como é que se diz, termos correlatos que expressam basicamente isso. Então é possível sim você despertar, é possível um ancestral despertar na carne do seu descendente. Se ele tiver o conhecimento para isso, ele consegue se projetar. Ele não fica uhum, preso como é que é? Ele não está restrito como é que se diz, a essa tirania da natureza, de ter que nascer, morrer, renascer, eternamente dentro da roda hum, das ilusões. Se ele consegue escapar dessa roda das ilusões, do karma, em termos orientais, asiáticos, ou do rosetal, em termos egípcios, ele alcança esse domínio, essa proeza. É possível. Isso faz parte dos arcanos mais profundos, tá? É uma coisa tão fantástica que eu percebo que mesmo os magos modernos não conseguem acreditar nisso. Consegue acreditar. O cara, ele hum, pratica magia, mas ele não acredita em magia. Então fica complicado ele se tornar de fato um mago, um feiticeiro, né? Ou uma feiticeira, uma uhum. bruxa, uma magistra, né? Fica difícil. Então, mas existe esse arcano ultimal, como eu costumo chamar, né? Tá. Ó, tem uma Plenamente outra possível. pergunta interessante. Tem a pergunta do Terry Infinite que diz: a sincronicidade faz parte das magias? Totalmente, porque Correla... a linguagem, exata, sincronicidade é um termo mais moderno, foi alcunhado pelo Jung para correlacionar eventos que são fatais em termos significativos para um indivíduo, tá? Agora, por exemplo, por exemplo, é versado em artes mágicas, passou por algum processo de iniciação, ele vai lidar com esses sinais o tempo todo. Ele vai estar no estado desperto onde ele dialoga com o universo o tempo todo. Não importa a linguagem que isso se dá. Então, por exemplo, um Uhum, cabalista, ele vai entender a realidade, as paredes da realidade dele se apresentando a ele em termos, em termos da linguagem cabalística, em termos de sefirotes, em termos dos caminhos que ligam as sefirotes, em termos das entidades que habitam essas sefirotes, e das clifotes também, se ele operar com a árvore da morte, por exemplo. Ele vai ver hum, configurações de arquidemônios, ele vai entender tudo isso como linguagem viva, em processo dinâmico, perpétuo e eterno. Tá? Se o sujeito foi, por exemplo, iniciado em sistema nórdico, único, nossa, ele vai ver runas de toda parte, se configurando, se apresentando a ele, e os eventos também sincronísticos também se apresentando, dialogando com ele. hum, Né? Se o sujeito é um maçom de graus, vamos dizer assim, elevados, ele também vai ver a realidade em termos maçônicos, em termos de configuração da linguagem da egrégora maçônica. Tá? Se ele é um sufi, entendi, também vai ser em termos de arabescos árabes e alcorânicos, e assim sucessivamente, entendeu? entendi. Ó, como eu falei, né, essas perguntas de Uhum. cunho pessoal, né, e é interessante fazer diretamente a você. Mas eu achei interessante para dar esse start também com relação a esse tema, da Cláudia CS, que ela pergunta:
Uhum. Isso aqui é um dos poucos que a gente vai poder colocar aqui, mas ele pergunta: tenho sonhos repetitivos com muita água, e será emocional ou lavando roupa? Good vibes. Obrigado, Cláudia. É interessante sonhar com água, porque tem um Olha, reflexo bem interessante esse da água, simbologias, né, Zé? tem a ver, tem a ver. As águas, elas têm, como é que se diz, uma forte conexão, uma forte fundamentação emocional, né? Lavando roupas, quer dizer, aí denota ou um processo em que se está limpando as questões não resolvidas internas, ou a necessidade disso. Aí precisaria ver direito com ela isso. Ou ela está nesse processo, já efetivando esse processo, ou há essa necessidade, há essa cobrança do mergulho nas emoções a fim de resolvê-las. Não há nenhum problema com as emoções. O problema é você ser escravo ou escrava das emoções, né? Num nível mais profundo, as águas é o portal que liga ao mundo dos mortos, da morte, entendeu? Então, os segredos mais profundos se ocultam lá. Mas para isso você tem que resolver as questões emocionais. Você tem que deixar a servidão a essas emoções para poder sondá-las no nível mais abissal e poder triunfar sobre elas. Ô Zé, e quanto a ser água turva, ou água clara, ou pouca água, ou muita água, ou onda, ou parada? Então, aí pode ser, se for água turva, meio suja, você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver algo em estado de mesmo. Se ela for límpida, já há esse espelho autocontemplativo, translúcido, né? Se ela está em movimento, denota processos dinâmicos, de criação e destruição em tua existência. Se ela está parada, aí tem um duplo sentido. Tem um sentido de estagnação, no sentido de miséria, no sentido de imobilidade, no sentido pejorativo. Mas também existe um sentido secreto mais oculto também, que é a imobilidade que domina toda mudança, todo movimento. Quando você chega nesse centro, que é o centro do círculo, o olho do furacão, aquilo que os taoístas chamam de Sakshin, você ganha Uhum. preeminência sobre o domínio dos movimentos arbitrários. Você não está mais à mercê da arbitrariedade dos movimentos. Essa arbitrariedade dos movimentos que escraviza a humanidade como um todo, ela mata e ressuscita a humanidade, fazendo a humanidade servir a natureza. Tá? O papel da humanidade é servir a natureza. Né? A gente faz ao Só um contrário. processo gnóstico oculto. Não, não é o contrário, não. Só o processo gnóstico oculto que é capaz de permitir uma, uma libertação disso aí, né? Tal. Aí a história vai longe, né? A gente está sempre voltando a esse tema. Sempre estamos voltando a esse tema, sempre vamos voltar, não importa em que categoria de discussão nós estejamos. Você vê que sempre volta nisso? Exatamente. É uma questão que é dura, mas é por aí, né? Não adianta também ficar aqui mascarando a coisa Não, Zé, com fantasias religiosas inócuas, né? não, a Sei. gente está percebendo, a gente está acabando com a nossa fauna e flora sem conhecê-la, sem conhecer os medicamentos. O próprio homem está fazendo uma atrocidade com a natureza, né? Ele está botando fogo onde existem essas grandes matas fechadas aí. A gente tem acompanhado na TV essa questão toda. E é um absurdo, cara. A gente perceber que em pleno século XXI exista essa linha onde o ser humano ainda não entendeu que nós somos um processo único de um necessitando do outro numa chama? Numa reunião mútua de espécies com um único fundamento, a evolução em coletivo. E todo mundo fica achando que é alma individual e faz o que quer. Então, botar o fogo no meio do mato e aí faz aquele alarde criminoso. Então, destrói fauna, destrói Uhum. flora. Inclusive, isso tudo para a gente certificar que amanhã a nossa própria espécie corre risco, né? A gente sempre fala É, sobre isso, né, cara?
Bom, isso Então, é um dado, isso é um fato. Tem que, se não é, se isso não for detido enquanto é tempo, vai levar a uma extinção. É inevitável, né? Assim, há uma a coisa gente grave sempre aí. conversa. Agora, Eu não sei o que o pessoal acha aí, mas a gente, eu e o Zé, sempre falamos sobre isso, para onde o ser humano está caminhando. A gente não está achando um porto seguro para ele lá na frente, não. Mas é, a gente está vendo que por a outro coisa está indo lado, ladeira abaixo. sim. Por outro lado, a natureza, mais do que uma mãe, ela é uma espécie de madrasta pe- perversa e astuta, tá? Porque ela consegue se apresentar como uma mãe bondosa, quando na verdade está todo mundo aí aprisionado na como é que é, nas suas próprias necessidades. Tá, tudo bem, Sim, eu não estou claro. aqui longe de mim, eu não estou aqui, eu entendo que a necessidade desse jogo, eu só estou tocando lenha na coisa aí para agitar esse processo aí. Ela faz o que tem que fazer, é papel dela, é papel da estrutura cósmica, essa monstruosidade racional mesmo, no âmbito da criação. Cada um vai ter que se virar como pode para resolver esse processo, esse enigma, né? Agora, o que eu estou colocando aqui é para não também ficar aí, como é que é, idealizando a coisa também. Você não vai sair da condição de escravo nunca, se for assim, né? Não, mas a gente também não pode ser ignorante e achar que a gente tem, a gente é dono da verdade. E com a sua ignorância você mata a fauna e flora, quando na verdade são vidas que também estão ali na evolução, num todo, como você também está, e eu também, todo mundo no mesmo patamar, e isso vai ficar impune, isso vai ficar por isso mesmo, né? A gente tem um preço para pagar por isso também. E dentro Uhum. disso, tem até uma pergunta interessante da Maria Siqueira, ela fala, por favor, me diga quando se mexe com essas coisas, essas energias, a pessoa fica presa no mal? Peraí, é que, assim, falhou o áudio. Peraí que eu vou ler aqui, porque o seu áudio falhou. Por favor, me Tá. diga, quando se mexe com essas energias, a pessoa fica presa no mal? Aí que tá. Depende da pessoa, tá? Por exemplo, se a pessoa ela está limitada a esses processos sensoriais, e se de fato ela acredita nisso, ela vai ficar presa e vai se lascar, tá? Agora, se ela consegue transcender, se ela não está mais à mercê de bem e mal, se ela consegue transcender, ela consegue o domínio do bem e do mal. Ela consegue escapar da roda fatal da lei de causalidades, tá? Agora, se ela não consegue, porque como que é não conseguir? Não conseguir é você ficar aprisionada justamente nas emoções, ficar aprisionada, por Uhum. exemplo, nos turbilhões de pensamentos eternos que rondam vertiginosamente na mente e que te vinculam às emoções. Essas emoções vão te lançar no remorso, numa série como é que se diz, de realidades mentais e emocionais que vão criar o peso como é que é, desse castigo para você. Embora isso possa ser desmantelado. Isso pode ser desmantelado, mas vai depender de você. Vai depender da tua, como é que se diz, Habilidade. competência espiritual, né? Tem um ditado, tem um termo oriental, indiano, que é adhikari. Você tem que ser espiritualmente competente para se mover numa ação dessa magnitude. Então, assim, quando você consegue se apartar dos vínculos emocionais, já começa o caminho para a libertação. Senão você fica Uhum. nessa teia. E aí você vai ser refém de filosofias que são extremamente elaboradas em termos de questões morais e que não passa de um curral, não passa de uma prisão. Essa que é a verdade, entendeu? Mas é possível sim. Existem disciplinas orientais, tanto de mão direita quanto de mão esquerda, tá? Que possibilitam a libertação desses vínculos e desses laços, tá? Tem até uma pergunta que, de certa forma, também faz um gancho com o que você está falando aí, que é do Fernando Botelho. Ele Hum. diz: José, o que fazer para melhor se proteger de espíritos negativos? Existe um banimento a se fazer diariamente? Muito grato.
Tá, boa pergunta. Assim, existem muitos métodos, tá? Os métodos mais conhecidos aí de banimento, eles são o banimento da cruz cabalística da Aurora Dourada, da Golden Dawn. Nós temos também os banimentos Ruby Estrela do sistema telêmico. Nós temos o banimento gnóstico de pentagrama, que é um sistema que foi elaborado pelos Illuminati Ordo Thanateros, os Iluminados da Ordem de Thanateros, a IoT, que é Magia do Caos, que você pode achar em sites de Magia do Caos, tá? Eu recomendo esse banimento pelo caráter neutro em termos de sistema de crenças, né? Porque ele é baseado em vogais que são vibradas e são relacionadas ao traçado do pentagrama, num gírio anti-horário. É que não dá tempo de eu explicar isso tudo aqui. Mas você pode achar os sites que explicam, tá? Tanto o ritual gnóstico de pentagramas, pode procurar em sites de Magia do Caos, procure no Morte Súbita, procure no Cabra Preta, tem vários lugares aí, procure no Pacto Nox, que você vai achar o banimento gnóstico. Já o banimento de pentagrama você encontra em sites de magia ritual e cerimonial. E o banimento Ruby Estrela, por exemplo, você encontra em sites de magia telêmica, da Ordo Templo Orientes, ou da Astrum Argentum, ou de algum segmento telêmico, tá? que pratique esses ritos. Mas existe, existe uma abundância de rituais que servem esse propósito aí. E você pode praticar ele diariamente, sim. Diariamente. Quando você vai fazer um ritual, você faz antes, pratica o ritual e faz depois também, para deixar o ambiente como estava, tá? Para não causar abertura de portais indevidos e criar uma desordem desnecessária na tua existência. E para não envolver pessoas que não têm nada a ver também com as tuas atividades ocultas, caso elas existam, né? Tem até a Maria Siqueira que fez aquela pergunta, né, sobre o mal que eu fiz agora para você. E ela diz assim: obrigada, é que eu, quando aos 7 anos eu via o rosto de um índio, eu ficava com muito medo. Um dia me levaram no centro Kardec e sumiu. Ah, tá. Né? Bom, mas muitas vezes, inadvertidamente, aquilo que você tem medo tem a ver com a tua essência, cara. Tem a ver com a tua essência. Eu mesmo conheci um sujeito que tinha pavor de lobos. Até que num determinado momento muito significativo, ele despertou para o fato de que o lobo era a essência dele, cara. Puts. Essa fera era o totem dele, era a expressão dele. Então, tem essas questões também. Eu não estou aqui, quer dizer, cada um sabe de si. Então, se para você está satisfatório, está tranquilo. Mas podem ter outras leituras também. Pode ter outras leituras. Você pode estar reprimindo uma coisa que é importante e que ficou lá guardada. Se foi o caso, isso vai voltar. E vai voltar com mais força. Com forças, assim, dilaceradoras. E aí você vai ter que confrontar. Porque, assim, no processo do progresso espiritual, nessa senda, você tem que confrontar a sombra. Você não alcança a iluminação se não confrontar a sombra. Né? Você cria um impasse que vai gerar uma neurose que vai tornar a tua vida insatisfatória até o fim dela. Até o fim dela. Por quê? Porque você vai bancar o otário, ou a otária, né? De ficar servindo o sistema que só está drenando a tua existência, a tua essência individual, aquilo que você tem de mais precioso, que é intransferível, que é você, é o que define você. Agora, qual a imagem que define você? É um índio? É uma fera? Você que vai descobrir. Isso é uma coisa de fora o íntimo, né? Então, a questão é essa, né? A questão é que existem, assim, como é que é? As anestesias sociais, elas não causam nenhum benefício, essa que é a verdade. E não vai haver nenhum progresso se você não confrontar sua própria sombra também, né? Zé, tem mais uma questão interessante aqui que a Flávia Guida está levantando, dizendo: gostaria de entender o porquê é desinteressante para a natureza a iluminação do ser humano.
Obrigado, Flávia. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Bom, a questão ela é assim. A natureza, ela até te dá uma determinada iluminação, mas é uma iluminação permissível. Se você aceita ela, está tudo certo. Não há do que reclamar. Não tem do que reclamar. Agora, se você faz parte de uma classe de seres que é indomada e é insatisfeita com isso, você vai dar um jeito aí de ir contra a natureza, entendeu? Existem esses dois níveis. Então, assim, não é um jogo, não é interessante para a natureza que as manadas e os rebanhos se libertem, porque essa manada e esse rebanho também constitui a própria ordem da criação, né? Então é um jogo. Nesse jogo existem muitos níveis, como esse que eu falei. Você pode aceitar iluminações que são permissíveis dentro do jogo. E beleza, muita gente, a infinita maioria, entra nessa e tal, beleza. Cada um realmente tem o direito de escolher e fazer a sua vontade. Agora, aqueles cuja vontade vai contra isso também não tem como ser refreada também. Não tem como ser proibida. Então, assim, essa resposta que eu dei, embora ela tenha um caráter provisório, você só saberia mesmo dentro do próprio processo mais intenso do jogo, né? Entrando no jogo e para saber aonde que a terribilidade disso conduz, tá? Mas a natureza ela vai fazer isso sempre, ela vai dar um jeito de te enquadrar direitinho aí, de É não deixar interessante você falar. você cair fora. É interessante você também acentuar que, né, nesse caso, a natureza não significa propriamente o conceito da natureza, fauna e flora. Aí sim, a vida como um todo, né? A tua existência dentro do contexto evolutivo nesse planeta, nesse momento, não é isso? A natureza ela diz respeito aos limites cósmicos. Aos limites cósmicos. Então, por exemplo, Sim. cada pessoa é uma peça dessa engrenagem. Essa que é a verdade. Se você aspira a sair fora, imagina se todas essas peças saíssem fora. Então, é claro que a natureza vai prender. Ela tem que fazer o trabalho dela. Né? E tem aqueles que vão se conformar, como eu falei, aceitando uma iluminação protocolar permissível pela natureza e pelo cosmos, e vai ter aqueles que são indomados. Vai ter aqueles que são luciféricos, satânicos e são contra a natureza. Nesse sentido, contra o destino, vão contra o destino e se colocam sobre o destino. Existe uma minoria de seres que são assim. E também não tem como mudar essa essência secreta deles. Do mesmo jeito que você não vai mudar a natureza do escravo que quer servir de bom gosto. Então tem os dois planos, né? Então é uma questão interessante para se mergulhar e para se meditar nessa questão, né? Sem dúvida, é Então, interessante mesmo. exato. Por exemplo, existe magia, por exemplo, natural. Magia natural. Então, o Jean Baptiste de la Porta, ele definiu os parâmetros da magia natural. Então, segundo o conceito da magia natural, tudo está dentro da natureza. Não existe o sobrenatural. O sobrenatural são mistérios desconhecidos dentro da natureza, que quando são conhecidos, eles perdem a sua aparência sobrenatural. Tá? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Então, ela existe, magia natural existe, tal, é praticada tal. Então, assim, tem seres como eu, por exemplo, eu não, como é que é? Eu não me limito a essa questão de magia natural, entendeu? Para mim não importa se o sobrenatural ele não existe, eu faço com que ele exista pela minha onipotente vontade de feiticeiro. Essa é a questão, entendeu? É uma questão de ir contra os limites impostos da natureza ou de um destino dado e se colocar sobre ele, entende? Porque assim, eu completando costumo exato, eu costumo definir esse mistério dessa maneira, tipo, o feiticeiro ele só é um feiticeiro enquanto tal quando ele realiza o impossível, aquilo que é proibido, justamente aquilo que é impossível, aquilo que é proibido, que é definido
por uma classe aí de seres como algo que não deve ser feito, ou que seja impossível. Então, existe esse embate, tá? Cada um vai ter que saber de si qual que é a sua inclinação interna, né? Eu não estou aqui, Uhum. tipo, eu não estou doutrinando, eu não estou, né? Eu estou só especificando os caminhos. Existe um caminho, existe outro. Existem seres voltados para uma coisa, existem seres voltados para outra, né? Então, é essa a questão. Inclusive, ó, pessoal, estou deixando o telefone do Zé aqui para vocês que queiram fazer alguma consulta particular com ele, podem falar a respeito dessas dúvidas com relação aos sonhos, às simbologias e outras dúvidas, outras curiosidades mais, até que levantadas em outros vídeos. A gente tem aqui também o Luigi Mendes falando, ó, Luigi, não sei se é O ou A, mas os processos de magia de mão esquerda seria deixar de se levar pela força da natureza para auto se guiar por si mesmo? Então, estaria certo dizer que o da mão direita é deixar ser levado por ele? Obrigado, Aí que Luigi. tá. É isso aí. Então, Luigi, é isso aí, mas é que existem muitos nuances, existem muitas nuances de complexidade entre isso, tá? Entre isso. É isso também. Tá, Agora, tá legal. como é que é? Os adeptos do caminho da mão direita, eles vão justificar a sua via de uma maneira suprema também, entendeu? Eles vão ter a autojustificação. Essa autojustificação, por exemplo, negando a outra via, né? E a via da mão esquerda também, ela segue essa senda aí. Esse, eu diria que é o princípio da coisa, porque o todo dela nunca é declarado, se mantém escondido, se mantém nas trevas impenetráveis. É né? É um arcano Uhum, arcanorum, um segredo dos segredos, tá? Então, entendi. existe isso. Existe, ó, simplificando a coisa é assim, você pode alcançar a iluminação ou libertação pela via da mão direita ou pela via da mão esquerda. Pela via da mão direita, você vai unificar luz e trevas na luz. Então, quando você faz isso, as trevas vão servir como justificativa, quer dizer, como instrumento de autojustificação da luz, né? Uhum, Aquela história toda, o mal vai ser considerado um erro, uma ausência da sabedoria, por aí vai. Quando você segue o caminho da mão esquerda, na travessia do abismo e tudo mais, você vai unificar luz e trevas nas trevas. E nessa unificação é as trevas que vai ter a preeminência. Onde a luz vai ser um véu, um instrumento a ser utilizado também, mas não vai passar de um véu. Basicamente é isso, assim, meio que simplificando a coisa, para ficar mais bem legal. entendido o processo. Agora, existem magnitudes muito complexas de explicação e autodefinição e justificação de uma via e outra, tá? É isso. Não dá tempo de ser explorado isso aqui agora. Tem que ser feito um programa Claro. só para isso. A gente também tem aqui uma outra pergunta interessante do William Kerr, dizendo, se der para responder, legal, José. O caráter de Shakti, Shekinah, Isis, está mais ligado a Sitra Ahara, que é a árvore da vida? Ó, tá a pergunta aí. Se tiver dúvida, para você realmente questionar. Não, o Obrigado. Citrara está ligado. Não, assim, bom, vamos lá. É William Kerr, certo? Caráter Uhum. de Shakti, Shekinah, ou Sherinah, em hebraico, é um correlato da Shakti, sim. Da Shakti. Aí na Cabala, por uma herança gnóstica, ela é conhecida como Sofia decaída, né? Porque ela teria caído da onde está o espaço vazio de Da'at, formatando a esfera de Malkuth, na Cabala, Shekhinah. Então, a Shekhinah, que está aqui numa equivalência do reino, no processo de cabalístico da mão direita, ela vai buscar a união com a coroa, com Keter, né? Formatando o andrógeno primigênio primordial. Né? Isis, ela é uma Shakti também. É interessante porque esse termo Shakti, que vem do sânscrito, significa poder. E o termo egípcio para poder é Seken, né?
E é um termo até mais antigo do que o termo sânscrito Shakti. É muito interessante, porque o second, ele é o poder. Poder de reger, dobrar, curvar, dominar. É o poder mágico por excelência. E é o poder manifestado na tipificação feminina, como personificação do dinamismo, emanado do vazio, que é imutável, que é masculino. Agora, o Citrahara é outra coisa. Ele é o outro lado do espelho, né? É o domínio, já é o domínio da árvore da morte, tá? Não está relacionado não está relacionado a os esquemas da árvore sefirótica da vida, né, propriamente dito. Agora, o poder da Tá. Shakti opera nos dois, ela opera, não importa, ela opera nos dois lados do espelho, tá? Ela, aliás, gera as imagens ilusórias do espelho. Tem uma tradição de origem tântrica que diz que um dia a Shakti acordou e se mirou no espelho. Ela observou o seu reflexo se refletindo em milhões de espelhos. E cada reflexo que são infinitos, são as imagens de todas as mulheres na Terra. Então chega uma hora que a Shakti ela expande essa criação até um limite último. E aí ela mesma contrai. Quando ela contrai, ela parte à dissolução da matéria, retornando à glória do vazio. Tá? Então esse é o jogo de Shakti Shiva. Né? Interessante. A gente tem aqui uma pergunta do Além da Luz. É. Fale sobre os arcontes e suas influências. Certo. Os arcontes é um termo que vem da tradição gnóstica. Tá? Tradição gnóstica, ela surge mais por ali pelo século III a.C. e floresce até o século III depois de Cristo. Então, os arcontes, primeiro que a palavra arconte vem de arcai, ela dá origem à palavra arcaico. Os arcontes são seres que são anteriores ao espaço e o tempo. Espaço e tempo. E eles são agentes auxiliadores de um ser conhecido como demiurgo. E esse demiurgo, segundo a gnose, é o Deus que modela o universo criado e aprisiona as almas humanas, os seres humanos nele. Então, os arcontes, para os gnósticos, não são vistos com bons olhos. Eles são vistos como tiranos, dominadores, manipuladores, escravizadores, esse tipo de coisa, tá? E, segundo os textos lá de Nag Hammadi, descobertos no Egito, eles assim estão imiscuídos entre a própria humanidade. Eles estão, digamos, relacionados a esse mistério dos alienígenas. São poderes alienígenas e tal, né? Eles são agentes de Aldabaoth. E Aldabaoth, Zaklas, o Demiurgo, tá? Então, essa que é, resumindo aqui, a natureza, a descrição dos arcontes. Legal. Bom, Zé, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso... Ele agradeceu, tá? Ele agradeceu. Aqui também a gente tem várias outras questões aqui de outro pessoal. Questionamento. A gente tem aqui a Danúbia dizendo: boa tarde a todos, grande dupla, José Alves e Fred, vocês são um diferencial, a profundidade os separa da superficialidade de outros canais. Danúbia Guerreiro. Obrigado, Danúbia, pelas suas palavras, e vocês também que contribuíram aqui com as palavras de vocês sobre o nosso canal, né? Até peço a vocês, então, que possam propagar essa ideia, o canal, para as pessoas se inscreverem aqui. Fala, Zé. Não, dá um abraço. Eu tô mandando um abraço para a Danúbia, que é uma conhecida, uma amiga. Então, um grande abraço a ti aí, legal por estar prestigiando a nossa live. Né? Muito grato. Isso. Então, como eu estava falando, Zé, é interessante que as pessoas que gostem desses assuntos, que possam levar, divulgar esse canal para mais gente. A gente aqui não faz a gente na verdade não faz nenhum tipo de recomendação, olha, tem que pagar X para ajudar a gente tem que pagar o superchat.
Não faz nada disso. A única coisa, abre a live, deixa vocês responderem, vocês perguntarem para o Zé responder. A gente vai aqui mediando quem entra, quem está dizendo o que e tal. A gente tem essa boa vontade de levar essa experiência, esse conhecimento até vocês. Então, a única coisa que a gente pede aqui é que vocês realmente ajudem a divulgar o canal, façam esse canal chegar longe com pessoas que também gostam dos mesmos temas. E a gente fica feliz, eu fico muito feliz particularmente quando eu vejo um canal da Nova Acrópole com milhares de inscritos, porque eu falo, poxa, pelo menos a filosofia está sendo bem vista, está sendo bem aceita, porque existem muitas pessoas ali envolvidas. E eu fico triste, por outro lado, porque eu vejo que muitos canais que não têm profundidade nenhuma, que o assunto é muito raso, tem um monte de gente inscrita ali para curtir meia dúzia de palavras que nem profundidade tem, nem conceito também a respeito do tema debatido. Né? Então, assim, a gente fica meio no ar sabendo onde estão as pessoas interessadas em profundidade. Essa é a questão que eu sempre pergunto para o Zé e para outros convidados aqui, porque isso é uma questão que a gente está sempre procurando a resposta. E a resposta vem também em números, vem também em interesses, vem também em divulgações. Então, a única questão que eu realmente faço, assim, a questão que eu faço questão de divulgação é exatamente o conhecimento. E o conhecimento através do Zé, através de outros que vêm participando aqui, que trazem todo o seu histórico, que nem foi o caso dessa semana mesmo, a gente ter trazido aqui a nossa querida Ana Sharp, com 40 anos de trabalhos incansáveis sobre o autoconhecimento. Então, ela veio galgando isso, já vai fazer 80 anos agora em outubro, né? E ela é um grande exemplo disso, dessa grande busca, porque ela é incansável nisso também. Então, a essas pessoas que eu falo, o canal está sendo aberto, o espaço está sendo divulgado para levar esse conhecimento até vocês. Então, a única coisa que eu espero de vocês é que esse canal seja divulgado, seja ampliado, seja realmente comentado, para que o conhecimento seja espalhado. Né? O Zé está falando coisas aqui que eu nunca ouvi ninguém falar. E essas coisas são temáticas e são muito polêmicas para muita gente também. Né? Então, eu agradeço às pessoas que participam, que fazem esse canal realmente chegar até mais longe. Aí eu agradeço também às pessoas que estão aqui nos agradecendo, né? Eu só vou dar mais algumas explanações aqui. E a gente logo está encerrando, porque já temos a 1h17, Zé. A gente tem mais uns 15 minutos para falar com o pessoal, a gente encerra. A gente tem aqui, deixa eu ver quem mais a gente pode falar aqui. A gente tem o Vinícius Moraes dizendo, José, explique os 12 raios do Sol Negro. Mas acho que esse tema não tem muito a ver com o tema de hoje abordado, né, Zé? Tem? Senão a gente pode fazer isso no outro dia. A gente tem a Luí... Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode abordar outro dia sobre isso, porque aí vai ficar dentro dos temas. Senão fica aquela bagunça de tema para cá, tema para lá, né? Assim, a gente está, assim, então... mas sendo, assim, rapidamente, são 12, os 12 raios são 12 runas Zig. 12 runas Zig, tá? Há uma correlação ali com o Castelo de Wewelsburg, ele tinha um esquema ali, ele tinha um esquema também como é que é, de 12 conselheiros, você tinha o Himmler, né, encabeçando a Ordem Negra ali, como é que é, Schwarzensohn, né, o lado interno, o lado oculto do Schutzstaffel, que era o escudo de proteção à Ordem Negra da SS. Agora, a coisa ela vai longe, não daria tempo aqui de ficar explorando isso. Vai ter que fazer um outro programa para esmiuçar o simbolismo do Sol Negro no Castelo de Wewelsburg, né? E aí a gente fala depois, né? Mas é isso. A princípio é isso, assim, como é que é, você tem três suásticas sinestrógeras sobrepostas, se você prestar atenção. Essas três suásticas sinestrógera que gira para o lado esquerdo, elas formam 12 runas Zig. A runa Zig é a runa do Sol, né? Do Sol dourado. Quando você junta duas runas Zig, você tem o Sol Negro, Schwarzensohn, Sol Negro, né? Então, ali existe essa correlação do 12, que tem escalas ali, como é que é, astrológicas, astronômicas, né? E o 13º. Isso aí remonta
Isso aí remonta, como é que é, a mistérios tanto da bruxaria, com o número 13, remonta a mistérios da Sociedade Guido von List, ou da Alta Ordem Armanista também, que eram 12 grandes dirigentes, 13, né? 12 assessorando o grande mestre, né? O, o cabeça, né? Então é por aí, mas aí fica para uma outra live, porque o, como é que é, os mistérios eles são muito profundos, não dá tempo de falar aqui na live sobre o Sol Negro especificamente, né, agora. Mas eu vou pegar o tema, vou destrinchar esse tema aí a fundo. Uhum. Tá legal. Né? Bom, a gente tem aqui Mais também um alguém? prazer enorme aprender com vocês, todo o chat. Tem vários, tem outra pergunta aqui também. A última pergunta de hoje é do John D. Ele faz assim, ó, José Alves, os rituais de magia egípcia têm alguma similaridade com rituais africanos? Olha, não tem não. Tem não. A similaridade do sistema egípcio é mais com o sistema, como é que é? O sistema tântrico, tá? É diferente. A ancestralidade egípcia não é a mesma africana, tá? Não tem relação com orixá, com Exu, é outra coisa. O néter é outra coisa, tá? Então tem um pessoal que faz uma confusão aí. Até há uma certa forçação de barra, assim, tentando alinhar semelhanças em termos de função, né? Tipo assim, Anubis com o Omulu, mas não tem a ver, cara, não são os mesmos seres, tá? É diferente, o sistema egípcio é totalmente diferente. Né? Ele é voltado para mistérios, outros mistérios, não é semelhante à magia africana, tá? É diferente, mas você encontra, por exemplo, correlação em sistemas africanos, tá? Com o candomblé, com a santeria, né? Com o palo mayombe, com o voodoo, você vai encontrar. Agora, com o sistema egípcio, eu não vejo essa fundamentação, não. É outra. Eu vejo a magia egípcia como uma coisa muito mais alienígena, tá? Totalmente fora do, fora desse âmbito, dessa configuração, né? Uma coisa que está, assim, no nível mais abissal, o sistema egípcio está para além da natureza, está para além da criação. É outra pegada. E você até encontra uma certa semelhança com o sistema tântrico, né? Sistema tântrico e tal. Agora, provavelmente o sistema egípcio seja mais antigo, ele é antigo, mais antigo, né? Se você for estudar, fazer história, traçar a história da Índia, em termos de historiografia oficial, tal, o Egito é mais antigo. E você encontra os termos, os fundamentos, o Sekhen, você encontra o imutável masculino e o eterno feminino já no esquema egípcio lá tal. Então é isso. Mas as ancestralidades são distintas, né? Elas não são correlatas, tá? Estou falando pela minha experiência e pelo conhecimento que eu adquiri estudando profundamente a egiptologia e, sobretudo, a magia egípcia, a feitiçaria egípcia, tá? Tá. Ô, Zé, você esqueceu de falar alguma coisa importante para a gente finalizar esses minutinhos aí? Dentro do tema que a gente abordou, sonho, morte e magia? Eu acho que não. Assim, pelo menos pontos básicos principais, sim. Porque, assim, sempre que falta alguma coisa ou não venha na mente, vamos destrinchar esses temas em outros programas também. Então, o que não deu para ser tratado aqui vai ser continuado, né? Vai ser continuado, mas Uhum. mediante as perguntas que foram feitas, eu acho que deu para eu dar um parecer legal sobre questões muito importantes aí, né? Da, Sim, do sim. treinamento e domínio para a arte de conhecimento e dominação nesses mistérios, né? Que é a magia propriamente dita, né? É isso, né? Uhum. A arte da magia é um exercício muito fascinante, porque ela vai permitir você trazer à tona conhecimentos insondáveis, que não podem ser definidos pela razão, porque são mistérios. Mistérios. Então, o mistério
você consegue pontuar os atributos desses mistérios que são emanativos na criação. A essência dele permanece sempre secreta, né? Então tem essa Uhum. questão. Acho que é essa questão aqui como é que se diz? Que eu defino como fechando o ciclo aqui, né? Do começo para o final, né? Uhum. A gente tem essa questão quando você falou sobre sonho, né? A gente ouve muito isso, que o sonho, na verdade, até esse momento nosso aqui, ele é um mundo de mentira, né? Um mundo mentiroso. Esse é um mundo de sonho, né? Porque diz que o mundo real é aquele de onde a gente veio, a nossa origem. Esse sim é de onde vem a essência, que é para onde a gente vai completo da evolução depois de trilharmos esse contexto aí. Cada um, dentro da sua verdade, da sua religião, tem a sua própria maneira de encontrar e enxergar esse caminho, né? E o que é interessante é que você dá um panorama interessante tanto de direita quanto de esquerda, e você fala com uma certa facilidade sobre isso que pouca gente consegue elucidar. Então, esse tema, como outros mais difíceis, você está nesse processo também de explicar como é que funciona, e eu acho que isso tem agradado, porque as pessoas sempre perguntam de você, sempre querem ouvir mais o que você tem a dizer e tudo. E só para o pessoal saber, eu e o Zé fizemos agora aqui também uma live antes de vocês entrarem, porque a gente achou que o tema era pertinente para seguir um raciocínio lógico e não abrir muito ao público para poder ter começo, meio e fim. E a gente falou exatamente sobre a questão dos discos voadores numa abordagem um pouco mais profunda dentro do conhecimento do Zé sobre magia também e estudos já relatos, né, históricos também e científicos. Então, foi interessante essa abordagem que logo logo também já está disponível no canal. Bom, gente, então, ó, eu só posso agradecer a vocês que participaram conosco aqui desse processo. Zé, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente nesse momento de levar o conhecimento para a galera em cima desse tema. Se quiser completar ou quiser fazer sua despedida, é contigo aí. Agradeço, né? Se alguém realmente tiver interesses em decodificação de sonhos, é só marcar consultas comigo, procura o meu contato aí no vídeo do Fred, e tá tudo ok, tá? Quanto a isso. E, mais uma vez, obrigado aí pela presença, né? Pela participação, pelas perguntas inteligentes que permitiu o enriquecimento da nossa live. E quem tiver alguma dúvida que não deu para eu esclarecer aqui, manda mensagem para mim que eu dou um jeito de esclarecer as dúvidas, encaminhando um entendimento mais acertado aí em termos profundos, né? E até a próxima, né? Até breve, né? Isso, com certeza. Zé, obrigado mais uma vez aí para a gente estar junto, foi um prazer, foi muito bacana, como sempre é, né? E temas futuros, até o pessoal também que queira depois deixar algum registro de temas aqui, não no nosso comentário agora da live, mas embaixo, sobre algum novo tema para a gente discutir isso em live, fiquem à vontade aí, para a gente poder fazer isso num outro momento, tá bom, pessoal? Não, Bom, Zé, então, tá, porque assim, tem vários temas que nós vamos elaborar com bastante cuidado, porque demanda também uma precisão bem fundamentada, né, em termos de nomes, datas e tudo mais. Então, eu vou preparar coisas bem interessantes aí, se aprofundando mais nesses domínios aí da magia, tá? Então, é só aguardar que logo vou estar apresentando aqui com o Fred esses temas que já foram solicitados, né? Então, inclusive, a muito grato próxima, também pela participação. né, Zé, a próxima abordagem nossa vai ser sobre a iniciação egípcia, que a gente vai fazer lá na frente, né? Isso é um tema bem interessante também, Também. porque Então, tem isso é uma muito coisa que conteúdo, né? demanda uma atenção mais precisa, né? Então, mas Uhum. vai ser legal, vamos fazer uma coisa caprichada, né? É isso Então, mesmo. beleza. Então, Bom, até breve, né? ficamos por aqui. Zé, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, então, por estarmos nesse contexto de A ti também. consciência. Obrigado à turma. Obrigado à Uhum. turma, toda a turma que está com a gente também nessa questão. E fechamos por aqui e esperamos voltar a vê-los, então, no outro Tocando Oculto, pessoal. Obrigado e até lá, viu?
Valeu, gente. Então, até breve. Um abraço a todos. Isso aí, um abração, gente. Eu não precisei usar o fio, não, viu? Não caiu rápido.